Paz do Senhor, queridos, quem está falando, o pastor Esdras Carlos Guimarães Júnior, pela misericórdia e graça do Senhor, pastoreando como pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Caçapava. Estamos completando 90 anos, uma história, um legado que nós estamos não só adquirimos, como vamos deixar legado de fé, firmeza e esperança. É impressionante, quem diria aqueles 3 soldados que num bambuzal lá perto do Tataúba, nós chegaríamos a isso tudo que nós temos hoje. Glórias ao Senhor. Ele é digno de honra, glória, adoração e louvor. Os 3 soldados que vieram servir o exército aqui em Caçapava em 1936, os soldados Antônio Décio, Otávio Maciel Arantes e Alberto Baltazar, com o coração em chamas, chegam em Caçapava, que não tinha a Assembleia de Deus, e começam a se reunir e a louvar ao Senhor. E aí começamos a história em Caçapava. Em 1937, então, nós temos um missionário, Walter Ruben, um grande nome das Assembleias de Deus, que esteve em Caçapava e ajudou nessa estruturação do início do trabalho. Um ano depois, 1938, chega então para auxiliar e dar continuidade, que é o pastor Afonso Serafim. E pasmem, ele tinha apenas 21 anos de idade, era solteiro e é o nosso primeiro pastor dirigente desta igreja em Caçapava. 1939, agora a igreja atua na rua 24 de fevereiro, na Vila Bela. 1940, a igreja muda para a rua Comendador João Lopes, 398, esquina com a Coronel Manuel Inocêncio. E em 1940 começa o trabalho a acontecer em Taubaté, a evangelização, e aí subsidiada por Caçapava, e o nosso pastor Afonso Serafim começa o evangelismo. Em 41, no ano seguinte, começa em São José dos Campos, ou seja, trabalhos de Taubaté e São José dos Campos nascem de Caçapava. Que coisa impressionante. Agora, em 1941, nós passamos a ter um outro dirigente, e era apenas um cooperador. Agora, já lá de Taubaté, auxiliando Caçapava. Trata-se do nosso irmão Francisco Firmino Matias, que eu tive o prazer de conhecê-lo enquanto adolescente. Era o nosso querido irmão Chiquinho, lá de Taubaté. Tive o prazer de conhecê-lo. Chegamos então em 1945, onde um novo pastor assume, pastor Thales Caldas. Ele assume a igreja e começa a progredir como vinham fazendo todos os outros. Em 1946 chegam as missionárias Esté Anderson e Esté Hollander. Em 48, a missionária Esté Anderson recebe uma herança da Suécia e pega parte desse valor e compra o terreno da nossa antiga igreja lá na Vila Bela e constrói. Tanto é que em 1949 nós temos a inauguração desse templo, e está conosco, vem participar aqui dessa inauguração, pastores Delfino Brunelli, da Casa Verde de São Paulo, e o pastor José Pimentel de Curitiba, nomes que são referências. Chegamos a 1950, e aqui é interessante porque nós temos as primeiras consagrações da nossa igreja. Nós temos o nosso diácono, o irmão João Batista dos Santos, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Os seus filhos fazem parte dessa igreja, fizeram parte dessa igreja durante muitos anos, tantas referências que nós temos deles aqui. E também o presbítero José Domingos. Em 55, então, assume a direção desta igreja o missionário sueco Gustavo Arne Johansson. Meses após ele ter assumido, ele teve que ir para o Nordeste e passou a direção a um presbítero chamado João Francisco Cuba. Em 1956 aconteceu a organização jurídica da igreja. 1957, dia 28 de março, assume a direção dessa igreja o pastor José Gonçalves de Oliveira. E aqui vai algo interessante. A igreja estava sendo construída. Então, quando nós falamos aqui do pastor José Gonçalves de Oliveira, ele, um pouco mais tarde, ele transfere a direção da igreja em Caçapava ao ministério em Taubaté, ao pastor José Ezequiel da Silva. E aí eles assumem, e Caçapava passa a ser, em 1957, congregação de Taubaté, mandando para cá o pastor Pedro Bueno, que assumiu a igreja agora, sob a direção geral de Taubaté, pastor José Ezequiel da Silva, pastor Pedro Bueno, dirigindo a igreja. Em 1960, vem então, 3 anos após, o pastor Pergentino Mota da Silva. 1966, 6 anos depois, vem então para cá o pastor José Armindo Filho. 1971,
assume a igreja pastor Sebastião Pereira Pinto, e pouco depois houve uma permuta e reassume o trabalho. É mandado para cá novamente o pastor Pergentino Mota da Silva. Em 1975 acontece um fato interessante na igreja. Afinal de contas, há um rompimento da igreja. Alguns ficam com o ministério de Taubaté, outros então passam a estar com o ministério do Belém, em São Paulo. Em função de algumas coisas. O fato é que isso dura de 75 até o final, ou final de 81 ou início de 82. Passam então a dirigir a igreja aqui pelo ministério de Taubaté, pastor Pedro Marcelino da Silva, pastor Roberval de Araújo. Tivemos também do outro lado os nossos irmãos que estavam no ministério do Belém. Veio então o pastor Pedro dos Santos, pastor Joaquim Ferreira de Souza, pastor Lorival Queiroz Nascimento, pastor Sebastião Pereira Pinto. Chegamos a um momento muito importante da igreja, dia 24 de janeiro de 1982, quando o pastor Esdras Carlos Guimarães assume a direção do trabalho em Caçapava. De uma forma extraordinária, o Senhor faz com que duas pequenas igrejas que estavam divididas, agora, através da vida do pastor Esdras, se unem e formam este ministério, que agora nós fazemos parte, e que, na verdade, teve um crescimento exponencial. Deus fez crescer, através da unidade do trabalho e a vida do pastor Esdras, somado aos seus obreiros, algo maravilhoso aconteceu. Pois é, chegamos agora em 2017. E aí a história da igreja continua, o crescimento da igreja continua, porque Deus, através da vida do pastor Esdras, que fez esse crescimento tão exponencial, agora, comigo, que eu assumo dia 11 de março de 2017, fazendo o que eles vinham fazendo, todos eles. Vamos crescer mais ainda em nome de Jesus. O ministério vem crescendo, vem se desenvolvendo, contando com trabalho com casais, trabalho com crianças, adolescentes, jovens, enfim, a Decaleb e tantos outros trabalhos que estão acontecendo. Glórias e honras ao Senhor por tudo que Ele fez e vai continuar fazendo. Até porque essa história não acaba comigo. Ela só vai terminar com a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês.